Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista. Hoje o nosso convidado é o escritor e poeta João Morgado. Muito obrigado por ter vindo. O escritor o também escritor e crítico literário Miguel Real não lhe poupa elogios. Disse, por exemplo, que o João Morgado é o Camilo Castelo Branco dos dias de hoje, pelas paixões que descreve, e deixa no ar a pergunta porque é que demorou tanto tempo a começar a publicar. Roubava esta pergunta do Miguel Real e perguntava também se foi uma opção ou se foram as circunstâncias. Olá, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, a escrita, curiosamente, começou muito cedo na minha vida. Eu comecei a escrever romances muito cedo. No liceu já escrevia contos. O que acontece é que naquele tempo não era tão fácil editar como é hoje. E sobretudo, eu que vivia numa cidade do interior, portanto, tinha menos acesso à parte editorial. E a gente acaba por escrever para a gaveta e depois a vida leva-nos para outros caminhos, em termos profissionais, e a escrita acaba sempre por ser um hobby e depois acaba por ser esquecida. E foi o que aconteceu comigo. Fui acabando por deixar esta paixão pela escrita para uma segunda linha, até que se perdeu. Entretanto, mais tarde, eu acabei por, profissionalmente, enverdar também pela atividade de jornalista e, portanto, as palavras voltaram a ser a minha matéria-prima. Voltei a começar a escrever e depois, mais tarde, recuperei, então, aquele gosto pela ficção e pelo romance e aí decidi que valia a pena fazer uma aposta porque era aquilo que me dava prazer. E a gente também deve guardar para nós o que nos dá prazer. E portanto, comecei a editar a partir de 2010 e a partir daí não tenho parado. Tinha 45 anos na altura. Por aí. Entretanto, já passaram 7 anos e já ganhou outros tantos prémios literários. Pois, essa tem sido uma parte agradável, embora temos que relativizar esta questão dos prémios, como eu costumo dizer por brincadeira, já ninguém se lembra de quem ganhou o Festival da Eurovisão o ano passado, isto é tudo muito efêmero, mas pronto, pelo menos é o reconhecimento de que o que estamos a escrever chega a um público e agrada, e isso é um incentivo para aquelas noites de solidão em que estamos a sós com a escrita, saber que o nosso trabalho de alguma forma está a ser validado e há pessoas que estão a aguardar por ele. Não é? Vamos então à escrita e aos livros propriamente ditos. Tudo começou em termos de publicação com o Diário dos Infiéis, de 2010, um romance sobre as emoções e a vida íntima de 4 casais, os medos, silêncios, desejo ou falta dele, as infidelidades consumadas ou imaginadas, histórias de pessoas comuns. A páginas tantas, um dos personagens diz que sobre nós ninguém escreverá um romance, mas foi precisamente isso que o João Morgado quis fazer e fez. O que é que o atrai neste universo? Sobretudo, fui buscar os meus personagens realmente à banalidade dos dias. Nós não somos especiais todos os dias. Na maior parte, somos pessoas banais, correntes. Neste romance, ao contrário de outros romances, eu não fui buscar nem príncipes, nem jatos particulares, nem aquelas coisas fantásticas. Fui buscar gente do dia-a-dia que tem contas para pagar, filhos para educar, gente que morre com a doença, gente normal. E isso talvez tenha sido o que mais levou à identificação dos leitores com o livro, porque as pessoas descobrem-se nos personagens que estão neste livro e muita gente me diz, você parece que escreveu sobre a minha vida, não é? Parece que me conhecia. Porque há realmente essa identificação com os personagens. Eu falo de casais muito normais, são 4 casais que estão em diferentes fases da vida, em diferentes idades, em diferentes estados emocionais, e é uma viagem realmente à sua intimidade, porque há muitos romances que falam de amor e de paixão, mas este romance leva-nos para um outro campo, que é para aqueles casamentos em que já não há amor, porque se desgastou com o tempo, já não há o desejo sexual, porque se desgastou com a relação, em que muitas vezes vem a doença, vem os problemas da vida, vêm as frustrações e as pessoas estão presas às vezes num casamento em que já não há nada. Então, como sobreviver a isto, como viver isto, como enfrentar isto? E então este é um livro que toca em algumas feridas das relações entre os casais. Fala de uma busca pela felicidade, mas de um desconhecimento desse caminho para a felicidade. Sim, as pessoas às vezes são infelizes, mas
A verdade é que também não sabem aquilo que as faz felizes. Portanto, muitas vezes as pessoas andam um pouco perdidas. Eu, quando lancei este livro, houve muita gente que me contactou, como se eu fosse um conselheiro matrimonial. Não, e eu dizia, não, eu escrevi o livro exatamente porque tenho as mesmas dúvidas, os mesmos problemas. Muitas vezes, escrever é uma forma até de exorcizar também os nossos próprios fantasmas. E, portanto, o importante destes livros, muitas vezes, é levantar e levar os leitores a interrogarem sobre as suas próprias vidas, sobre as suas próprias relações, e depois cada leitor encontrar as suas próprias respostas, né? Que têm que ser particulares. Pouco depois, em 2012, de alguma forma revisita este universo da intimidade, se quisermos pôr a questão nestes termos, com Diário dos Imperfeitos. Foi um lançamento de autor, na altura. O livro vai voltar a ser lançado agora. Sim. Digamos, em termos oficiais. A personagem principal é uma mulher que está à descoberta ou redescoberta também das suas emoções e do seu próprio corpo. Não é assim? Voltamos ao universo dos sentimentos, porque os sentimentos é uma coisa que me desperta a minha atenção, porque assim, os sentimentos é aquele património que nós temos em comum. Todos nós temos vidas diferentes, percursos diferentes, mas a dada altura todos nós temos sentimentos iguais, ou seja, por diferentes razões, mas todos nós já sentimos amor, já sentimos paixão, já sentimos ódio, já sentimos raiva, já sentimos frustração. Ou seja, os sentimentos é o património que nós temos em comum e é aí que eu gosto de trabalhar os personagens, a personalidade deles. Aqui no Diário dos Infiéis eu dizia que todos somos infiéis. Uns são fiéis por atos, outros por pensamentos, outros por omissões, outros são infiéis aos seus valores, aos seus sonhos, são infiéis a si próprios, não falo só das infidelidades físicas. Aqui remeto outra vez para a interioridade das pessoas e pergunto o que é mais importante, se é o amor, se é o desejo, ou se é a moral, ou se é o prazer. E, portanto, à volta destas questões... O que é o mais importante? Terão que ler o livro e cada um depois vai decidir por si, mas eu tenho aqui personagens que obviamente estão em confronto, porque têm personalidades diferentes, educações diferentes. Há aqui o papel da religião também muito presente neste livro. E realmente é uma mulher que, por um acidente, perde as suas memórias de vida, mas também as suas memórias emocionais. E, portanto, ao longo do livro, ela vai aprender a sentir emoções, vai aprender a sorrir, vai aprender a estar alegre, vai aprender a amar, vai aprender a paixão, vai aprender a raiva, vai aprender o ódio, ou seja, vai fazer aquela progressão e depois o livro termina, penso eu, de uma maneira surpreendente para o leitor. O engraçado deste romance é que, ao longo de toda a narrativa, todos os personagens vão revelando o seu lado B, o seu lado obscuro, as suas imperfeições. E amar alguém é amar as suas imperfeições. Este segundo livro encerra um determinado período, uma fase inicial da sua obra, depois lança-se ao género do romance histórico, com Vera Cruz, sobre a vida de Pedro Álvares Cabral, que ficou para a história como um dos grandes homens dos descobrimentos, o descobridor do Brasil. Perguntava-lhe, na sua investigação, o que é que descobriu que é menos conhecido sobre Pedro Álvares Cabral? Há aquela dúvida antiga sobre se é ou não verdade, se a historiografia oficial corresponde ou não à verdade. Portanto, Pedro Álvares Cabral terá chegado ao Brasil na sequência de um desvio por causa de questões de navegação, mas existiu sempre a suspeita de que já se sabia da existência do Brasil e que se tratava sobretudo de oficializar aquela descoberta e levá-la para a coroa portuguesa. Eu sei que não é historiador, é romancista, mas investigou sobre estas questões. Nesta questão particular, para onde é que pende? Bom, nesta questão eu trago ainda uma terceira versão. Portanto, há uma investigação que me levou a encontrar ainda uma terceira teoria, que é a que eu trago aqui neste livro. Bom, sobre Pedro Álvares Cabral conhecia-se muito pouco, ou quase nada. Se nós perguntarmos às pessoas, as pessoas conhecem duas coisas sobre Pedro Álvares Cabral, que é 1500 e Brasil. Mas se fizermos uma terceira ou uma quarta pergunta, já ninguém sabe nada sobre Pedro Álvares Cabral. Foi uma figura que foi até um pouco afastada dos anais da história e eu também explico aqui porquê. Bom, na verdade, Pedro Álvares Cabral era um homem já do Renascimento.
nasceu em Belmonte, na beira interior, hoje na beira interior de Portugal, Seu continental. conterrâneo, praticamente. Praticamente meu conterrâneo, e depois ele acaba por, sendo um homem da serra, acaba por ser o grande herói do mar. Bom, mas a verdade é que ele sai de Belmonte com 14 anos, vai para Lisboa, onde estuda na corte com os maiores mestres da época. Pouca gente sabe que Pedro Álvares Cabral era um homem instruído, já era um homem do Renascimento, e isso vai fazer toda a diferença na postura humanista que ele vai ter quando chega ao Brasil ou quando chega à Índia. Mas, e deixe-me só atalhar, era um homem culto, mas não era um navegador. Não era um navegador. É importante referirmos isso. Ele não era um homem com conhecimentos do mar. E por isso é que as pessoas estranharam como é que ele foi o eleito para comandar a maior armada naquela época que saiu de Portugal. Bom, na verdade, ele era um homem com formação, era um homem que tinha dado provas em combate, era essencialmente um militar. Porquê é que ele é chamado para comandar esta frota? Bom, porque ele era o representante do rei, ele era o representante político, digamos assim. O seu próprio barco tinha um capitão. Portanto, não era ele que estava a traçar as rotas, a ver os ventos, a ver as marés, não era nada disso. Ele era o comandante dos homens. E, portanto, depois cada barco tinha o seu próprio capitão. E ele levava com ele homens muito experientes, nomeadamente o grande Bartolomeu Dias, que esse sim, para mim, é o grande navegador da história portuguesa. Bom, eu falava de Pedro Álvares Cabral e o que é que o levou ao desvio ou não. Bom, na verdade, Portugal já sabia que havia ali terras, já tinha havido incursões naqueles mares e sabia-se que havia terras. Porquê? Porque Dom João II era um homem muito hábil e tinha feito os seus trabalhos de casa, ou seja, tinha feito a sua investigação antes de assinar o célebre Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo entre Portugal e Espanha. E depois, Dom João II vem pedir aos reis de Espanha que queria renegociar o Tratado de Tordesilhas e queria mais 370 léguas para além de Cabo Verde. Ora, os reis de Espanha estranharam porque é que ele queria mais léguas no mar onde não havia nada e acabaram por aceitar esse acordo. Ora, obviamente que se o rei for pedir 370 léguas a mais e veio a apanhar o território que é hoje o Brasil, obviamente que ele já tinha informações, não se sabia na altura bem se era uma ilha, se era um continente, mas sabia-se que havia ali terras. Qualquer coisa. Portanto, Pedro Álvares Cabral terá ido lá diretamente para oficializar aquelas terras. Bom, eu levanto aqui uma outra questão, porque muitas vezes os historiadores olham muito para os documentos e o que os documentos dizem. Nós, os romancistas, às vezes temos que ter um olhar diferente, e eu olhei para os documentos e vi o que lá faltava, digamos assim. Se nós lermos a carta de Pedro Vaz Caminha, que nos faz a descrição da chegada às terras de Vera Cruz, descobrimos uma coisa fantástica, é que Pedro Álvares Cabral não deixou lá nenhum padrão de pedra. Ora, como nós estudamos, os portugueses, quando chegavam a uma terra qualquer, deixavam um padrão de pedra, portanto, aquele enorme poste com as armas do rei. Ora, é estranho que ele tenha chegado àquelas terras e não tenha lá deixado qualquer padrão de pedra, o que pode indiciar que ele não ia ao serviço do rei. Portanto, ele pode ter lá ido diretamente oficializar aquelas terras, mas não a mando do rei, o que já é uma outra versão. Isto era uma desobediência à coroa? Uma desobediência. Bom, eu deixo aqui algumas linhas para quem depois quiser ler Claro. a obra. Pedro Álvares Cabral combateu em Marrocos durante 8 anos, foi armado cavaleiro da Ordem Militar da Cruz de Cristo. Portanto, era um cavaleiro da Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo vem dos Templários e tinha muitos conhecimentos sobre o mar e sobre as ilhas. Portanto, tinha mapas de terras que não estavam oficializadas. Portanto, havia ali uma informação extra a que ele poderá ter tido acesso. Ele conduziu uma caravela ou conduziu uma frota com a Cruz de Cristo, porque também era esta ordem que financiava a expedição. E quando ele chegou àquelas terras, deu-lhe o nome de Terras de Vera Cruz. Vera Cruz, a verdadeira cruz de Cristo, uma vez mais. E ele deixou lá, não um padrão de pedra com as armas do rei, mas uma enorme cruz sobre a qual foi rezada a missa. Ou seja, há aqui uma ligação muito próxima à Ordem de Cruz de Cristo, que o terá levado a desviar-se do seu terreno para oficializar aquelas terras e depois seguir para a Índia, que era para onde ele tinha instruções. Mas não há aqui também, de todas as formas, uma desobediência ao rei. Porque, incrível também, é que Dom Manuel I também era o grão-mestre da Ordem da Cruz de Cristo. Portanto, de alguma forma, ele não desobedeceu ao rei.
Portanto, há aqui uma intriga que vale a pena observar. E havia também uma rivalidade entre Pedro Álvares Cabral e Vasco da Gama. Vasco da Gama, que é, portanto, a personagem principal do seu outro romance histórico, Índias, e que fala de um homem particularmente cruel, teve uma importância enorme na história de Portugal, mas para usar a sua expressão, o seu lado B não é tão conhecido, e era um homem que mandava cortar o nariz e a mão a quem lhe desobedecesse no caminho das Índias. E não só. Nós temos aqui duas personalidades em confronto. Como eu disse, Pedro Álvares Cabral já é um homem do Renascimento, já é um homem instruído. Vasco da Gama ainda é um homem da Idade Média, ainda um homem grosseiro, um homem do mar, um homem bruto. O Vasco da Gama realmente faz a primeira grande viagem à Índia, e essa foi uma viagem fantástica. Isso ninguém lhe poderá tirar os méritos. Foi realmente, na altura, a maior viagem marítima da humanidade naquele tempo, e, portanto, realmente ele tem esse mérito. O que a mim sempre me questionou é se ele foi tão importante, né? Se ele foi o tal herói de Portugal, porque é que depois, quando o rei manda uma frota imensa para a Índia, não foi ele o escolhido para ser o capitão? Essa que é a grande questão que se levanta. Eu no outro dia dizia por brincadeira, é o mesmo que num jogo de futebol temos um jogador que marca 5 golos, é o grande herói da equipe, e depois no jogo a seguir não é convocado. É estranho. Aqui também era estranho que o rei não tenha convocado o seu maior capitão para ser o responsável da grande frota que saiu para a Índia. E foi por aí que eu comecei a minha investigação. Então, porquê é que apareceu Cabral a substituir Vasco da Gama? E então eu comecei a investigar a história de Vasco da Gama. Primeiro, a sua viagem às Índias não foi um sucesso tão grande assim. Houve coisas que correram muito mal. Ele mostrou pouca diplomacia quando chegou à Índia e, portanto, ele acabou por ser preso, e se não fosse o seu irmão, Paulo da Gama, libertá-lo, ele nem sequer teria regressado da Índia. Quando chegou a Portugal, ele realmente foi o grande herói, porque fez essa tal viagem, mas não trouxe, digamos, grandes vantagens em termos comerciais. A frota que partiu de Portugal era uma frota que era financiada pela Ordem de Cristo, como já falei, que não gostava da Vasco da Gama, porque ele vinha da Ordem de Santiago. Era financiada pela nobreza, que não gostava de Vasco da Gama, porque o Gama não era um nobre. Era financiada por mercadores estrangeiros, que não gostavam de Gama porque ele era um bronco e, portanto, não tinha diplomacia para conseguir fazer acordos comerciais na Índia. Ou seja, ninguém gostava dele, tirando o rei. E tirando o rei. A própria Igreja não gostava dele porque ele era um pouco devasso. E, portanto, ninguém gostava dele, era necessário encontrar uma pessoa com outro perfil. Foi aí que surge Cabral, que é um nobre, instruído, com capacidade de diplomacia, com capacidade de comando, com um nobre de boas famílias, um homem bem visto pela Igreja. Portanto, é um perfil completamente diferente. Mas levante-nos então um pouco do véu sobre esse lado lunar do Vasco da Gama. Bom, o Vasco da Gama fica em terra, o Cabral vai para a Índia e ele fica a congeminar, digamos que uma vingança também. E o que ele consegue é mudar a opinião de Dom Manuel I sobre qual é a nossa estratégia na Índia. E, portanto, ele consegue convencer que não podemos ir para a Índia como comerciantes, porque aí teremos sempre a oposição dos árabes que dominam o Índico. E, portanto, ele consegue convencer o rei Dom Manuel I a ir para a Índia como dominadores, como um povo de guerra que chega e domina aqueles portos e domina aquele comércio. Aí Pedro Álvares Cabral regressa da Índia, também não lhe correram bem as coisas por lá, embora ele tenha conseguido fazer alguns acordos comerciais. O rei ainda o convida para voltar à Índia, mas divide-lhe o comando. Pedro Álvares Cabral fica com a parte comercial e um tio de Vasco da Gama fica com a parte militar. Ora, Cabral não aceita isso, não aceita a divisão do comando e renuncia ao comando, não quer ir. E então Vasco da Gama, sim, volta a ser o eleito para regressar à Índia. Já não como comerciante, já não para fazer acordos comerciais, mas como militar, para prender
as pessoas, para oprimir as pessoas. E então aí vem ao de cima toda a sua parte rude. Ele impõe o terror nos mares dos Índicos, assalta barcos e incendeia barcos, tortura as pessoas, corta-lhes os beiços, o nariz, as orelhas, corta-lhes os pulsos, manda incendiar os barcos com pessoas lá dentro e, portanto, ele foi um verdadeiro terror na Índia. Ele justifica isso como tendo poucos homens e poucos barcos para um espaço tão grande, só com essa prova de força é que ele seria temido e poderia tomar conta do Índico e das terras do Oriente. Bom, temos que enquadrar Pedro Álvares Cabral e Vasco da Gama na sua época. Vasco da Gama tem esta parte fascínora, mas temos que o enquadrar naquela época. Naquela época os outros povos também não eram muito simpáticos e os árabes, quando nos prendiam, também não eram muito simpáticos. Portanto, E Vasco da Gama também não foi o único a fazer... Não, mas por exemplo, mais ou menos. mas pronto, ele teve esta postura Sim. que foi criticada pela própria Igreja e pela própria nobreza portuguesa, tanto é assim que ele acaba por ser outra vez afastado pelo rei e já não volta. Não, volta depois mais tarde, já com uma certa idade, mas chega à Índia e morre. Portanto, a terceira viagem, digamos que já não tem história. Numa das suas apresentações aqui no Festival Rota das Letras, falou de alguma forma numa certa obsessão que se cria do autor pela personagem, com personagens tão fascinantes, com uma vida tão rica e diversa e aventureira como estes dois homens. É difícil de não ficar obcecado. Sim, pronto, estes foram dois personagens que viveram na minha cabeça durante 3 anos e pouco, que foi o tempo que eu demorei a fazer a investigação, e obviamente que são investigações que levam a muitas leituras, a muitas análises, e portanto, obviamente que nós numa determinada fase da vida andamos quase obcecados por estes personagens e por pormenores, e por datas, e por locais, e por acontecimentos, e realmente há uma certa esquizofrenia, né? Porque a gente deita-se a pensar nestas coisas, acorda à meia da noite com ideias, sobressaltado com estas histórias. Qual é que é o seu processo de escrita, se é que tem algum? Sim. Como é que funciona? Senta-se para escrever e escreve ou só se senta quando se sente inspirado? Bom, a inspiração, como dizia Picasso, a inspiração existe, mas é bom que nos apanhe a trabalhar, porque senão é um desperdício. Portanto, o truque é estarmos sempre a trabalhar. Eu acho que a inspiração é a nossa capacidade de ultrapassar os problemas. E, portanto, quando eu estou a escrever, quero contar uma história, quero contar algo, a maneira como vou exprimir, os personagens que eu vou utilizar para exprimir essa ideia, essa maneira que eu procuro encontrar para chegar ao público, essa que é a inspiração. Porque é aí que eu vou buscar os meus recursos para conseguir ultrapassar as situações. E a inspiração não é mais do que a técnica ao serviço da ideia. O que eu faço quando estou nestes livros, porque são livros que têm muitos pormenores, há uma obrigação quase de escrevermos diariamente, para mantermos o estilo, para mantermos o ritmo de escrita, para mantermos determinadas horas? Sim, quase não é obrigatório, mas eu obrigo-me a escrever ou a ler ou a rever o que já escrevi, mas trabalhar na obra de uma forma diária. Porque isto não pode ser uma brincadeira, não pode ser um simples hobby. Há aqui um trabalho de alguma responsabilidade e, portanto, nós temos que ter, digamos que uma forma sistemática de organizar as ideias e a escrita e, portanto, isto é como se fosse uma profissão. Nós temos que ter X horas para lhe dedicar. É claro que se faltarmos um dia ou outro não há problema, mas temos que ter um ritmo de escrita. Não podemos estar à espera da inspiração. À espera da inspiração a gente pode fazer um poema, pode fazer uma coisa particular, mas um romance destes que tem que as coisas estarem encadeadas, que tem que haver uma lógica própria, obviamente que nós temos que trabalhar com ela com algum afinco e com alguma regularidade. Perguntava-lhe, como autor e também como organizador ou co-organizador de um certame como estes, como é que olha para o Festival Rota das Letras aqui em Macau, que o convidou a vir a Macau? Bom, para já dizer que foi uma honra vir a este festival. Primeiro, este festival já é um evento internacional muito reconhecido. Em Portugal olhamos para este evento com muito interesse e, portanto, eu fiquei muito contente com o convite.
Para já é fantástico este encontro de culturas, em que se fala inglês, em que se fala português, em que se fala chinês, em que vêm pessoas muito diversas apresentar trabalhos muito diversos. Até agora tem sido uma experiência fantástica. Houve aqui um contacto com escritores que eu não conhecia e é muito bom podermos falar, trocarmos ideias, trocarmos contactos, até inclusivamente já estarmos a preparar trabalhos conjuntos. Eu, neste momento, ando a fazer uma investigação também sobre um outro personagem do século XVI que terá passado por aqui, por Macau, e já recolhi aqui algumas informações e já fiz aqui alguns contactos para trabalhos posteriores. Isto é fantástico. E depois tem o contacto com o público. Ainda hoje estive na Escola Portuguesa de Macau, em contacto com os alunos, e essa para mim é uma fase muito importante, porque quando eu era mais novo e lia os meus romances, os autores para mim eram umas eminências pardas, que estavam não sei aonde, não é? E acho que é importante nós hoje podermos contactar com o público, as pessoas poderem nos fazer perguntas, podermos trocar ideias, e é engraçado que às vezes o público, o leitor, tem uma visão sobre os livros e sobre os nossos personagens que nos deixam surpreendidos, porque tem uma visão diferente, às vezes, da nossa própria visão de quem escreveu o livro e de quem o apresentou. E é muito engraçado trocarmos esses pontos de vista. Pegando ali no que disse há pouco, quer dizer então que Macau pode ir parar nas páginas de um seu próximo livro? Pelo menos alguns capítulos, sim. Pelo menos nesta fase, alguns capítulos, sim. E outras coisas, eu obriguei-me também a escrever alguma coisa sobre Macau quando aceitei o convite para vir a este festival e, portanto, penso escrever alguma coisa sobre Macau. E espero que não seja a última vez que cá venha, porque eu gostei muito desta experiência e espero voltar. Muito obrigado. Vamos ter de ficar por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Obrigado pela entrevista e obrigado pelo convite. Obrigado. Muito obrigado. Nós marcamos encontro para de hoje a uma semana. Contamos consigo. Até lá.